Olá, meus amigos, bom dia. Hoje é sexta-feira, estamos iniciando o mês de dezembro. Então, primeiro uma explicação. Muita gente tem me mandado mensagem, cobrado. Poxa, Roland, o que aconteceu? O Ogro parou de fazer vídeo? O que foi? Desistiu? Essa coisa toda. E não é nada disso, viu, gente? É que como já é público e notório, a pandemia de Covid, embora continue aí fazendo vítimas, ela deu uma trégua, então as exposições voltaram, né, agora no segundo semestre, com força total, e a gente esteve muito envolvido em exposição. Viajamos, fomos a vários lugares aí pelo Brasil, fomos a Maceió, Salvador. No final do ano agora tem alguns dias fizemos exposição, participamos da exposição de Joinville, foi excelente, eu coloquei até um videozinho a respeito. Então, muita atividade, muita correria, e com isso realmente não dava nem tempo de fazer vídeo. E agora, que eu achava que ia ter um pouco de sossego para fazer alguns vídeos, bater um papo com vocês, na verdade começou a temporada de plantio aqui no orquidário. Nós estamos com muita coisa para replantar, muita coisa mesmo, coisa entre 20 e 30 mil plantas para replantar nessa temporada. A temporada de replantio vai até meados de março. Depois de março a gente dá uma diminuída no plantio. Então tem muita coisa para fazer, nós estamos muito atrasados. Todo ano a gente está atrasado, né? Não tem jeito não tem como ficar em dia com isso. Então tem muita coisa. Cada vez que eu dou uma volta aqui dentro do orquidário, eu penso que eu não vou tirar nada para... Não, eu não vou pegar nada para replantar. Hoje eu vou fazer outra coisa, eu vou aplicar um inseticida, um fungicida, alguma coisa, e no fim você passa, você vê uma planta, opa, me dá essa aí. E pega mais uma, e pega mais uma. Quando você vai ver, tá com a bancada cheia para replantar, e aí precisa fazer substrato, tem que realmente correr atrás e falta tempo. Então, na verdade, os vídeos acabaram ficando, de certa forma, em segundo plano, porque realmente não dá tempo de fazer isso. Tá? Mas, tem um seguinte detalhe também, que tem muito comentário, tem muita pergunta para ser respondida nos vídeos. E é um negócio assim que eu gosto de responder as perguntas, e isso leva mais tempo ainda. Então a gente está chegando aqui no orquidário, chego aqui às 7 horas da manhã, estou saindo daqui 7, 8 horas da noite, e realmente chega muito cansado em casa, e vou ainda responder comentário e pergunta dos vídeos, acaba não acontecendo, né? Então eu tive uma ideia, como eu estou aqui trabalhando, fazendo o plantio, o replantio daquilo que é necessário, vamos tentar juntar as duas coisas. Então eu estou fazendo o levantamento das perguntas mais frequentes que chegaram no canal, e ao mesmo tempo que eu vou trabalhando aqui, vou mostrando para vocês o que eu estou fazendo aqui, a gente vai respondendo algumas perguntas, ok? Então, no bate-papo aqui, tá? Muito bem, gente. Então, hoje o nosso trabalho aqui é replantio de planta de catleias adultas, ok? Então, se você tem catleias adultas e está precisando ter uma ideia de como é que a gente faz esse plantio aqui, presta atenção que eu vou mostrar a vocês, tá? Vou ver se eu consigo gravar. Ontem gravei um vídeo e acabou dando problema, o vídeo não saiu, então eu estou fazendo de novo. Vou dividir em pedaços aqui para ver se eu consigo fazer esse vídeo sair de forma adequada. Ok? Então, é o seguinte, o nosso negócio hoje aqui é replantio e, no caso, se for necessário, divisão de catleias adultas. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso. Uma catleia aqui, ó, perfume fantástico desse aqui, né? E esse aqui do meu lado aqui, para quem conhece, essa é a Lobata albescens Dona Ing. Tem o nome da minha mãe,
Essa planta não é uma planta nativa, não é uma planta do mato, isso é um cruzamento entre a lobata alba e a lobata concologenia. A geni, por acaso, era minha avó. Tá? Então, e ela parece uma alba, mas na verdade não é uma alba, ela tem um leve rosado aqui no labelo, então ela se caracteriza mais como uma mena ou até uma semi-alba, mas na verdade não é uma semi-alba porque o colorido é muito fraco. Mas eu chamo de alba essence e ela tem o nome da minha mãe, a dona Ing. Para quem, eu sei que vai ter gente que vai perguntar, você está vendendo muda disso? Isso aqui ainda não, viu gente? Tem pouca planta disso, eu estou multiplicando, a gente está cultivando, para ver se dentro de alguns anos a gente tem oferta dessa planta, porque eu considero ela uma lobata fantástica, fantástica. Ela se equipara a geni, mais com flores albas. É difícil achar uma lobata alba de boa forma, né? E essa tem uma forma realmente excepcional, uma planta muito legal, tá? Então tá aqui fazendo companhia para mim e vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai fazer esse plantio e quais são os critérios para isso, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha, vem comigo. Ok, gente, então é o seguinte, nós vamos trabalhar hoje nesse vídeo com o replantio de cattleyas adultas, tá? Normalmente, quando a gente vai com um orquidário comercial, a gente vai partir para replantio, nós trabalhamos em... Deixa eu empurrar isso aqui um pouquinho para lá, viu, gente? A gente trabalha com 2 tamanhos de vaso, tá ok? Normalmente o que a gente faz, a gente pega a planta que está no vaso... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só um instantinho, peraí. Vou tirar aqui. Eu deixei as plantas um pouco longe. Mas a gente pega as plantas que estão no vaso 14, que é este vaso aqui, e a gente passa ela, é uma planta que já está pedindo replantio, e a gente passa ela por vaso, os 2 tamanhos de vaso de planta adulta. Seria o 15, que é esse daqui, a gente usa esse vaso meio sextavado aqui, plástico, tá? Nada contra outros sistemas de vaso. Tem gente que prefere vaso de barro, tem gente que prefere cachepô, tem gente que prefere plantar em toco, em árvore. Nós, como produtores comerciais, nós usamos o vaso que é o vaso padrão vamos dizer, da indústria, né? O padrão que mais se usa, que é o pote 15, este daqui. É um vaso não muito fundo, furadinho, tá? Não tem furos laterais, mas tem uma boa drenagem no fundo. E para as plantas maiores, a gente usa o vaso 17. Tá, o 15 e o 17. Ok? Dificilmente a gente passa do vaso 17. Porque quando a planta fica muito grande, a nossa prática aqui geralmente é de dividir essa planta para que ela continue no vaso 17. Num caso extremo de uma planta muito grande, né, algumas plantas têm um porte maior, a gente pode ir para o vaso 19 ou até mesmo o vaso 20 centímetros. Mas não é o mais comum, tá? Quanto maior o vaso, mais complicada é a manutenção dessa planta em boas condições, tá? O vaso muito grande retém muita umidade dentro, eu já falei desse assunto antes, e não é toda planta, não é toda cattleya que se adapta bem a um vaso grande, tá? Se a planta tiver uma vocação para entorcerar e fazer uma torceira grande, você pode manter ela no vaso, passar ela para o vaso maior, mas a gente sempre recomenda que, se for para fazer uma torceira, ou seja, uma planta de porte maior, dê preferência então ao vaso de barro, aquele vaso maior de barro, todo furado, porque ela permite uma drenagem melhor, um arejamento melhor desse substrato, ou mesmo o cachepô, ok? Mas o nosso negócio aqui é tirar plantas, dividir e mostrar como é que funciona, tá? Então, deixa eu mostrar a vocês. Vou mostrar aqui alguns exemplos aqui de planta que estão precisando de plantio. E é o seguinte, normalmente a planta fica no vaso entre 2 e 3 anos. Por que isso? Porque o substrato ele tem uma durabilidade média de 2 a 3 anos. Talvez em algumas condições chegue até a 4 anos, mas em média de 2 a 3 anos. E você pode tirar uma planta do vaso e ver que aquilo ainda não está decomposto,
não virou um tipo de uma terra vegetal, mas aquilo já não é um negócio, já não está bom para as plantas. Tá? Porque a casca de pinos, que é o substrato que nós usamos, né? Ele vai se decompondo com o tempo e ele forma ácido. O pH vai baixando e ele vai ficando cada vez mais ácido. E abaixo de uma determinada acidez, que vamos dizer que chega em 5, 4,8, ele disponibiliza determinados elementos que podem ser prejudiciais às plantas. No caso, principalmente o alumínio. Tá? O alumínio ele se torna solúvel abaixo de pH 5. E o alumínio, ele em grandes quantidades, ou seja, acima de uma dosagem tolerável, ele se torna tóxico para as plantas. E um dos sintomas que a gente percebe com isso, vou mostrar a vocês aqui. Vamos pegar essa daqui, ó. Aqui, plantona, né? Planta grande, bonita. Mas dá uma olhada aqui. Folha traseira amarelando. Folha traseira amarelando. Do nada, assim. Ela começa a amarelar da ponta para cá e vai amarelando e vai amarelando. Por que isso? Se essa planta está saudável, se ela está bonita, por que essas folhas traseiras está acontecendo esse fenômeno aí? Né? De vez em quando a planta perde uma folha traseira. A gente sabe disso. A folha dura aí 6, 7 anos, depois ela cai e perde. Mas quando começa a amarelar 3, 4 folhas de cada vez, é um sintoma que tem alguma coisa errada com essa planta. E no caso, o que está acontecendo é essa planta aqui, que eu peguei, ela está nesse vaso já há vários anos, cerca de 4 anos. Tanto é que vocês vejam que ela sai, a Cattleya é crescimento simpodial, então ela sai andando, né? Então ela já está saindo do vaso aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ela já está caminhando aqui para fora do vaso. E com isso, esse substrato aqui, ele cria uma salinidade alta e a acidez dele aumenta também. O pH vai baixando e com isso ele não só ele disponibiliza certos elementos que são tóxicos para as plantas, no caso, por exemplo, o alumínio, como ele torna indisponível alguns elementos que são essenciais para as plantas, no caso o magnésio e algumas outras coisas. Tá? Então o que essa planta faz para manter essa saúde toda aqui? Ela pega o nitrogênio, o magnésio, ela pega esses elementos aqui que são móveis na planta, ela recupera isso, ela transfere isso da parte velha da planta para a parte nova da planta, para manter o vigor da planta. A parte de trás não vai crescer, então ela transfere isso. Isso para nós é um sintoma muito claro de que essa planta está com o substrato vencido, está pedindo para ser replantada. Ok? Então, vamos lá, vamos falar do momento certo para fazer esse replantio. Ok, uma das coisas que vocês podem perceber, pelo menos aqui no meu cultivo, é que, como eu falei, o tamanho do vaso são esses vaso 15, vaso 14, e a gente coloca a planta nesse vaso, deixando, a escolha do vaso é feita, do tamanho do vaso, é feita de acordo com o tamanho da planta para dar um espaço para essa planta crescer durante mais 2 anos. Depois de 2 anos a planta começa a sair desse vaso, ela vai crescendo, ela chega na beira do vaso e isso tem uma função prática importante, que isso serve como indicador de que essa planta chegou na hora do replantio. Eu não preciso colocar uma etiquetazinha lá, escrita, olha, foi plantada no dia tal, do ano tal, para saber a hora do replantio disso. Né? Eu coloco a planta num vaso onde depois de 2 anos ela vai começar já a sair pela beira do vaso. Ok? Então é o que a gente faz aqui. Agora, é preciso, quem tem orquidário pequeno, é muito fácil manter esse plantio em dia, atualizado, bonitinho. Quem tem orquidário maior, às vezes tem problema, né? Então, e principalmente quem às vezes tem algum problema que não consegue dar continuidade no plantio, é obrigado a parar e perde 1 ano de plantio, aí podem acontecer coisas como essa daqui, olha só. Vamos pegar essa daqui. Essa planta, muito vigorosa, crescendo muito bem, ela veio crescendo, saiu do vaso,
essa aqui era a hora, quando ela deu esse broto aqui, era a hora de fazer o replantio disso, e não foi plantada. Ficou, como muitas vezes acontece. E ela deu nova brotação e a planta, a tendência dela agora é ir descendo, ela vai crescendo aqui para baixo, ela vai descendo. Isso daqui, embora não prejudique a planta do ponto de vista vegetativo, ele prejudica muito na hora de fazer o replantio. Porque esse negócio aqui, como é que eu vou plantar isso? Fica difícil, né? Eu vou tirar esse corte, essa planta, vou tentar plantar ela desse jeito. Esses bulbos aqui vão ficar todo torto, vai ficar tudo errado. Então é uma planta que se torna, de uma certa forma, difícil de ser replantada. O certo seria replantar ela antes disso. A época correta de plantar, já falei também em outros vídeos, a época correta não tem nada a ver com verão, inverno, e a gente procura plantar um pouco mais no inverno, na primavera e no verão, por uma única razão, porque é a época em que as plantas estão em franco crescimento, estão brotadas. Então ela está em crescimento. Aqui é o broto novo aqui, né? Começando a dar raiz aqui, ainda não deu raiz, então essa planta aqui pode ser, está saindo fora do vaso, ela está pedindo para ser replantada e está no momento certo de ser replantada. Tá, ok? Então, essa é a condição do replantio. Algumas espécies, vou ver se eu consigo pegar ela aqui. Vamos, onde é que ela anda? Onde é que ela anda? Aqui. Cadê? Aqui. Olha só, veja só. Isso aqui é uma, hoje chama Cattleya, né? Antes era Lélia purpurata. Olha que toceira linda, bonita planta e tal, né? Mas vocês vejam que a purpurata tem uma diferença em relação a outros tipos de Cattleya. A purpurata, o crescimento da purpurata é feito durante o inverno. Ela prepara a brotação nova durante o inverno para florir no final do ano. Florir em novembro, dezembro, por aí. Tá, ok? Então, o crescimento dessa planta é feito geralmente durante o inverno e ela estará brotada durante o inverno. Então, é uma planta que agora chega no mês de dezembro, janeiro, por aí, ela não tem brotação nenhuma, ela não está brotada. Tá vendo? Parou, está paradinha. Terminou essa brotação, está parada. Eu não vou mexer nessa planta, ok? Deixa ela quietinha. Na hora que ela brotar, lá vai ser lá pelo mês de março ou abril, aí sim eu posso entrar dividindo, fazendo alguma coisa com ela. Mas essa planta aqui, essa espécie é um pouco diferente das outras, em função justamente desse fato de não brotar durante a primavera e o verão. Ela brota durante o inverno, tá ok? A questão de mudar plantas quando elas não estão brotadas. Normalmente esse procedimento é fatal para as plantas. Não para todas, mas para algumas é. Por exemplo, quem tenta dividir ou replantar uma pastoral, que é um híbrido muito conhecido, sem que ela esteja brotada, está arriscando a perder essa planta. A planta entra em choque, ela para de crescer e você acaba jogando a planta fora. Então, fica a dica aí para vocês. Replantio é feito com a planta em franco crescimento. A planta tem que estar com a brotação ou desenvolvendo ou já pronta, mas sem ter dado raiz ainda. A gente pode abrir uma outra exceção. Vou mostrar já para vocês. Ok, vamos ver uma exceção? Olha só, o que acontece aqui? Vamos pegar aqui essa planta aqui. Isso aqui é uma Durigan, é uma bifoliada. E lembrando, as Cattleyas bifoliadas, que são, vocês têm duas folhinhas e o pseudobulbo é redondinho, assim, elas são mais delicadas do que as unifoliadas para o replantio. Ela não tem tanta reserva, é um bulbo mais fino, mais delicado, e ela, depois que ela enruga esse pseudobulbo, ela não volta a engordar, ela não fica roliça de novo. Tá, ok? Então, muito cuidado na hora de replantar bifoliadas. Então está aqui essa Durigan, produzido pelo amigo Josélio Durigan, lá de Curitiba, tá? É uma Durigan muito bonita. E ela está, olha só. Gente, essa planta devia ter sido dividida, tirada desse vaso há 2 anos já. Está muito atrasada. Ó, daquela história que eu falei, folha velha começando a amarelar. Então ela está pedindo já para sair de vaso. Mas, poxa, a planta está com botão, vai florir agora. Eu não vou replantar ela agora. Primeiro deixa eu curtir a floração, não vai prejudicar, ela vai ficar em uns 20, 30 dias florido. Eu vou curtir essa floração, depois eu vou entrar replantando ela, tá ok? Ela já está produzindo uma raizinha nova aqui, provavelmente na hora de replantar essa raiz vai ser danificada,
mas ela dará novas raízes a partir dessa brotação aqui, tá? Então, curte primeiro a floração e depois você parte para o replantio. Ok, então, olha só, gente, eu vou mudar a posição da câmera, eu vou apontar aqui para a minha mesa e vamos ver como é que a gente vai fazer esse plantio, beleza? Vamos acompanhar aqui e todos os passos para ninguém errar, todo mundo fazer a coisa certinha, tal, porque eu vejo muito plantio mal feito por aí. Eu já vejo gente que me liga, fala assim, manda foto da planta, fala, ah, minha planta não vai, não cresce, não desenvolve, aí eu vou ver a planta toda enterrada, tá plantado todo errado, tá solta a planta, não está estaqueada corretamente, a planta não consegue enraizar. Então vamos baixar a câmera e vamos ver como é que fica isso. Bom, muito bem, antes de baixar a câmera aqui, vamos ver uma coisa. Você vai partir para replantio, vai fazer lá seu replantio, você tem que ter seu equipamento primeiro todo em volta de você, todo pronto aqui, para você não ficar correndo atrás das coisas na última hora, tá ok? Então o que a gente vai ter aqui? Nós temos os vasos que a gente vai usar, 2 tamanhos de vaso, estamos trabalhando com o vaso 15 e o vaso 17, ok? Em outro vídeo, no próximo, eu vou passar plantas de vaso 10 para o vaso 14 e vaso 15. Então, é mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais, tem algumas diferenças, muito pouco, tá? Então, vamos trabalhar com isso daqui, tá? Os vasos estão aqui, o substrato já está pronto aqui, ó. Substrato pronto. Esse substrato que nós usamos aqui é o tradicional, casca de pinos, misturado com um pouquinho de carvão e com um percentual de esfágano rosa, desse musgo rosa. Isso tem uma função de reter um pouco mais de água para a planta, de umidade para essa planta, tá ok? Tem gente que não gosta de usar. Eu gosto porque eu acho que ele me economiza trabalho na rega aqui, né? Se por acaso eu viajar e ficar uma semana sem molhar as plantas, como elas estão com esse musgo, a planta resiste melhor, tá? Então o meu substrato leva a isso. Essa casca é lavada, muito bem lavada, é colocada de molho durante algum tempo, na água do molho é colocado nitrato de cálcio, que serve como uma adubação de arranque nessa planta na hora do replantio, tá? Então é colocado um pouco de nitrato de cálcio, porque a casca de pinos, logo que ela começa a se decompor, ela rouba, os micro-organismos que decompõem a casca de pinos roubam muito nitrogênio. Então a gente dá uma adubaçãozinha inicial, mais para alimentar esses micro-organismos, para que eles não tirem nitrogênio da planta, ok? Então deixa de molho aí a solução de 1 por 1000, quer dizer, 1 grama por litro de nitrato de cálcio, um produto barato, fácil de achar, dissolve rapidinho, você coloca ali, deixa o substrato escorrer de um dia para o outro, e você vai usar ele, mistura ele com a casca de pinos. Eu já ensinei isso em outros vídeos, mas não custa repetir, tá ok? Então aqui é o substrato pronto, nós temos a pedra, que a gente usa no fundo do vaso, tem gente que não usa, né? Mas eu uso sim. Eu vou explicar o porquê. E a pedra que a gente está usando aqui é o granito, esse granito comum, né? Feldspato, mica e quartzo, tá? É um produto que funciona muito bem e a principal função da pedra, da brita no fundo do vaso é justamente dar um pouco mais de estabilidade nesse vaso. Ele faz um pouco de peso aqui no fundo e com isso a planta não fica tombando toda hora. Você pode plantar sem, mas a sua planta vai ficar tombando, caindo toda hora. Então a pedra ele ajuda nesse ponto. E ele melhora um pouco essa drenagem também. Qualidade dessa pedra não faz muita diferença. Eu tenho visto resultados não muito bons quando o pessoal usa aquele basalto preto que é vendido muito no interior de São Paulo. E ele parece que as raízes não gostam muito daquilo não. E você não deve usar sinazita, que é aquela argila expandida, aquelas bolinhas. Realmente aquilo ali tem uma salinidade muito alta naquele negócio, então não é para ser usado aquilo em cultivo de orquídea, ok? Pode usar a brita, tem alguns orquidários que usam seixo rolado, que é aquele seixo de rio, ou então seixo de pessoal que
produz areia, porto de areia, sobra aquelas pedrinhas redondinhas, tal, de quartzo, e aquilo funciona muito bem também, sem nenhum problema. As plantas vão muito bem naquilo ali, ok? Então está o material aqui, nós temos palitos de bambu, que vai ser muito necessário. Esse é um palito de bambu importado, isso vem da China, tá? Ele é tratado para não dar aquele caruncho que come o palito de bambu e também para não apodrecer muito rapidamente. Ele chega a durar 1 ano no vaso sem problema. Em vários tamanhos, tem araminhos para poder amarrar as plantas, são aqueles amarrilhos, né? Que o pessoal às vezes, né? O pessoal faz pão de forma, né? Vê isso, esse aqui é um amarrilho verde, né? E ele tem mais ou menos 11 a 12 centímetros. Esses materiais, de modo geral, tem produtores que vendem isso aí, fabricantes que vendem isso aí, mas a maioria deles, inclusive esse arame em rolo, você acha ele com muita facilidade lá no Mundo NPK, que pode olhar, tem site na internet do meu amigo Renato, e ele despacha material pelo Brasil todo, então se precisar de algum material, fala com o Renato lá, entra no site dele lá, Mundo NPK, fica em São José do Rio Preto, e ele despacha esse material para você. Ok? Então, vamos dar sequência. Ah, sim, etiquetas também. A planta merece nome, então, etiqueta, um lápis para poder escrever na etiqueta, canela em pó, tem uma utilidade na hora de fazer um corte da planta, as facas que a gente vai usar, olha só, a quantidade de faca aqui. Ó. Essas facas, todas elas, você pode notar que as facas estão queimadas, tá? A cada vez que se usa uma faca dessa numa planta, você coloca ela em outro lugar e só vai usar ela em outra planta depois de queimar novamente. Então botar no fogão mesmo, deixar queimar e depois passa na água fria para não amolecer. Tomando todo cuidado, gente, porque essas facas são muito vagabundinhas, né? Então, depois de um certo tempo, essa faca, ela tende a quebrar. E é muito chato você estar lá cortando a planta e de repente aquilo quebra e corre o risco de você se machucar. Eu mesmo já me machuquei algumas vezes, então usa com todo cuidado. É uma ferramenta afiada, como toda ferramenta afiada, usa com os devidos cuidados, tá ok? Uma faca esterilizada. Estamos prontos aqui então para a gente partir para o replantio. Vamos lá? Antes da gente fazer o plantio, como eu tinha falado com vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui plantando e ao mesmo tempo eu vou responder algumas das perguntas que chegaram aqui no canal, tá? Algumas das perguntas mais frequentes. Vai ser fazer umas 3, 4 perguntas de cada vez, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Esse vídeo vai acabar ficando um pouco comprido, deve dar as coisas de 1 hora, talvez, né? Mas é uma duração média de uma aula mesmo, né? Então é isso mesmo, tá ok? Então é o seguinte, vamos lá. Algumas perguntas que chegaram aqui no grupo, aqui, quer dizer, no canal, tá? Nadir Cristina de São Paulo veio perguntar quando é que vai ter exposição em São Paulo. Então, exposição de São Paulo, lá na Liberdade, na esquina da São Joaquim, com a Galvão Bueno, o Museu da Cultura Japonesa, no andar de baixo, tá? A previsão que a gente tem aqui da diretoria da associação é no fim de semana de 5, 6 e 7 de maio, agora 2023, próxima exposição. Vai lá, porque vai ser um espetáculo. Eu vou estar com muita catleia e vai ser muito legal. A exposição realmente se consolidou nesse local novo, que é o andar de baixo. O local é mais espaçoso, tem um pouco mais de conforto para o público, né? E vale a pena dar um pulo lá. Então, 5, 6, 7 de maio do ano que vem, exposição da OSP lá na Liberdade, tá ok? O Hermínio Godoy perguntou sobre o horário eficaz de adubação. Hermínio, é o seguinte, depende do horário, depende do adubo que você vai aplicar. Se você está trabalhando com adubo orgânico ou semi-orgânico, ou mesmo o Basacote, Osmocote, esses de liberação lenta, não tem problema de horário. Qualquer adubo que você vai colocar direto no substrato, não tem nenhum problema de horário. Pode ser o horário que for. Se você vai aplicar um adubo hidrossolúvel, quer dizer que é dissolvido em água e molhado as plantas com ele, eu não falo borrifado, eu não falo pulverizado. A gente não aplica adubo pulverizando as plantas, a gente aplica adubo regando a planta com aquele adubo. Se você vai aplicar esse adubo, é conveniente fazer isso mais para o finalzinho da tarde, viu, Emílio? Porque
o adubo, se você coloca de manhã e tiver um dia muito quente, ele evapora, aquelas gotas evaporam e o teor, quer dizer, a concentração de adubo naquela gota que está em cima da folha aumenta muito e pode provocar uma queimadura na folha, tá? Então sempre é preferível aplicar no finalzinho da tarde, a planta vai pegar aquele sereno da noite, essa coisa toda, os estômatos se abrem, ela vai absorver um pouco daquilo também, então esse é o horário, tá ok? Final da tarde com as plantas regadas um dia antes, a gente não aplica adubo em planta que está seca, espera, molha ela um dia antes, no dia seguinte vem e aplica o adubo. Então tá aí, ok? Mais uma perguntinha, depois a gente parte para o plantio, tá? Pessoal, teve o Scorpio, eu não sei se é o nome, se é o apelido, mas é o que botou lá no endereço lá do comentário. Perguntou de onde veio o nome do canal, o canal do Ogro, viu gente? Não tem nada a ver com cultivo, mas é porque, de modo geral, não é todo mundo que acha isso, mas vamos dizer assim, eu sou uma pessoa muito mal educada. Como acontece muito em vários orquidários, a nossa paciência não é assim das mais assim, né, mais compridas, não, sabe? Então às vezes a pessoa vem em exposição, principalmente, que a gente está ali apertado, atendendo, atende um, atende outro e tal, e a pessoa quer ter uma aula de cultivo de orquídeas ali na exposição, e a gente às vezes não tem tempo, nem a paciência de falar, ficar ali durante muito tempo ali, as pessoas esperando para ser atendidas. Então aí a gente dá uma cortada na conversa, a gente dá uma explicação rápida, mas dá uma cortada na conversa. E as pessoas muitas vezes interpretam isso como falta de educação, né? E vai ver que é mesmo, né? Então, há alguns anos já eu participo do mercado de orquídeas, desse mercado há mais de 30 anos. E as pessoas vão pegando, assim, aquele apelido, né? Esse cara é um ogro, né? Ele é mal educado. Então, daí que vem, e na hora que eu fiz esse canal, resolvi, vamos aproveitar, já que todo mundo me conhece como ogro, vamos botar ogro das orquídeas, tá ok? Então fica aí a explicação. Vamos dar uma olhada no plantio? Vamos lá. Ok, então, vamos lá. Estamos aqui com a nossa vítima de hoje. Uma Cattleya, eu já mostrei isso para vocês, está com aquelas folhinhas amarelas aqui atrás, uma planta que está brotada, está na hora certinha de plantar. Ainda não produziu raízes no broto novo, então essa é a planta que está dentro de 30, 40 dias, essa planta vai ter muita raiz nova surgindo, então está na hora de plantar isso aí. Ok, então vamos lá. Vocês sabem que primeiro eu vou mudar a posição da câmera um pouquinho, viu gente? Então eu vou sair do foco aqui, porque o objetivo não sou eu, né? O objetivo são as plantas. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem fazer muita bagunça aqui nesse negócio aqui. Vamos lá. Vamos tentar, né? Vamos ver o que a gente... Ó, já fiz porcaria aqui, ó. Pronto. Acho que agora vai. Ok. Então tá aqui a planta aqui. E ela está no ponto certo de ser replantada. Como eu já falei em outros vídeos, a divisão mínima para que essa planta possa ter uma boa chance de continuar vegetando com boa qualidade são 3 bulbos, tá? Eu aqui, na verdade, eu vou cortar ela com 3 bulbos mesmo, eu poderia cortar ela com 4, mas aí eu pegaria muito aqui atrás e pega esse bulbo aqui do lado, então você tem que fazer uma decisão racional aqui, né? Como ela tem uma brotaçãozinha aqui para o lado, um bulbo que saiu para o lado, é preferível deixar isso aqui e cortar ela com 3, e isso aqui vai virar uma nova planta sem nenhum problema. Então eu vou tirar ela com 3, pegar a nossa faca aqui, queimada, esterilizada, bonitinho. Vou escolher o local do corte, no caso aqui, 1, 2, 3, logo aqui atrás aqui. E aí com um certo vigor, mas sem descuidar da segurança, viu gente? Porque a faca é afiada, tá? Eu entro aqui e corto. Pronto, cortou. E agora eu venho cortando, continuo cortando até chegar na beira do vaso, fazendo meio que uma meia-lua, ou seja, cortando em curva para cá, para que essa parte aqui, na hora que eu colocar no vaso, ele se adapte melhor ao contorno do vaso. Então eu venho aqui e venho até a beira do vaso. Pego do outro lado, faço a mesma coisa.
Nossa, tá um perfume aqui dessa laubata aqui, tá uma coisa de louco. Muito gostoso isso. Então agora eu venho aqui e eu tento tirar essa planta. Se a planta estiver resistente e não estiver querendo sair, né? Aí eu corto mais um pouquinho. Porque às vezes fica uma raiz sem cortar aqui. Então vem. Opa, saiu. Olha aí, ó. Saiu. Muito fácil, sem problema. Muda linda, maravilhosa, muito bonita. Tem esse corte aí. Esse corte aqui eu dou uma protegida nele com canela em pó. Bate um pouquinho de canela em pó. Deixa essa planta. Tem gente que vocês vão ver, tem sites aí e vídeos que dizem, ah não, você tem que limpar a planta toda, tem que tirar esse negócio todo. Olha, fala a verdade, não é necessidade não. Não tem grande necessidade de fazer isso. E muito menos desmanchar, se ela sair com um torrão aqui, não precisa, mesmo que o substrato esteja um pouco velho, não tem problema. Isso vai dar uma estabilidade para essa planta na hora do plantio, para que essa planta não fique balançando muito, tá? Então essa muda está do jeitinho que está. Eu dou uma verificada nela só aqui para ver se não tem alguma cochonilha, alguma coisa aqui afetando ela aqui, nas raízes, não tem nada. Pronto, a muda está aqui. Muito bem, pronta para ser plantada. E a parte que ficou? A parte que ficou, eu não posso plantar, tirar do vaso e plantar, porque ela não tem broto. Se ela não tem brotação, na hora que eu tirar isso aqui e passar para o vaso, essa planta vai entrar em choque e o risco de perder essa planta, essa parte traseira, é muito grande. Então ficou um buraco aqui, né? O que eu faço? Simplesmente eu pego o substrato, jogo, dou uma apertadinha, não precisa apertar muito, ela já está ali prontinha. Pego o meu adubo, que eu não sei onde anda. No caso aqui, o adubo que eu estou usando aqui, eu tenho que ver se eu acho ele aqui. Então, o adubo que eu estou usando aqui, achei ele aqui, é o Himitsu, lá um adubo semi-orgânico produzido pelo meu amigo Heron, lá do Espírito Santo. Tá? Nós testamos esse adubo, funciona muito bem, não tem nenhum problema com ele. Ele é aplicado uma vez a cada 4 meses. Aqui eu fiz uma mistura, eu coloquei um pouquinho de lesmicida, de Metarex no meio, porque você já aplica adubo, o Metarex já vai junto, se tiver alguma lesma, algum caramujo, já vai bem, tá? Quem quiser adquirir esse adubo, pode pedir diretamente lá ao Heron, o site dele lá chama Emporium das Orquídeas, e ele despacha isso para o Brasil todo sem qualquer problema. Um adubo muito bom, funciona muito bem. Nós usamos tanto ele quanto o Basacote, que é um adubo também de liberação lenta, tá? Funciona muito bem. Eu pego aqui, ó, joga aqui uma pitada aqui de 3 dedos boa nesse aqui. Ah, você vê, mas jogou em cima da planta, vê se vai afetar a planta. No caso do Himitsu, não prejudica a planta, não tem nenhum problema. No dia seguinte, no mesmo dia, eu dou uma rega nessa planta, dou uma molhada nela e vou aguardar ela dar a brotação nova para poder tirar desse vaso e plantar já no vaso definitivo. Ok. Então, aí temos a nossa muda aqui. Essa muda poderia vir, em tese, para um pote 15. Olha aqui, ó. Poderia vir, ela teria espaço aqui, mas o espaço não é muito grande e a planta também é uma planta de porte um pouco maior. Então vamos fazer uma coisa, vamos ser um pouco generoso com ela aqui e vamos colocar no pote 17. Ela vai ficar mais bem instalada aqui no pote 17. Está aqui no pote 17 centímetros. O segredo aqui é segurar a planta com uma mão. Se você for destro, você vai segurar com a mão esquerda. Segura ela no local que você quer que ela fique. Exatamente no local. O local o que é? É 1 a 2 centímetros abaixo da beira do vaso. A gente sempre deixa uma beiradinha do vaso aqui. E eu vou explicar o motivo disso, tá ok? Então, pega aqui. Vamos lá pegar nossa pedra. Joga umas 2 mãos de pedra aqui dentro. Dá uma pancadinha para espalhar ele. Pronto, a pedra já está colocada aqui. Vem com o substrato e deixa cair. Vai jogando aqui e deixa cair. Ok? Deixa cair. Vamos lá. Principalmente aqui na parte de trás da planta. Bom, vocês veem que a planta ficou totalmente enterrada aqui debaixo aqui. Mas agora é a hora da gente usar o nosso famoso palito de plantio, né? Que eu esqueci de mencionar no início. Aqui foi um presente que um cliente me fez aqui, né? Eu perdi o meu, então ele fez a madeira bem resistente com a ponta. E eu vou vir aqui apertar esse substrato
não apertar em demasia. Eu vou apertar o suficiente para firmar a planta, apertando sempre pela borda do vaso, não pelo centro. Então vem aqui e vamos forçar isso para baixo aqui. Veja bem, a partir do momento que já colocou um pouquinho, a planta já parou em pé, sem problemas. Vem aqui, aperta, se faltar, joga um pouquinho mais. Pronto. Coloca aqui. Bom, tá aqui a planta, agora eu entro aqui e faço uma limpeza aqui. O que que é? Eu tiro o excesso. Como o substrato é mais solto, eu venho aqui e tiro o excesso. Por quê? Eu quero deixar o rizoma dessa planta à mostra. O rizoma dela tem que estar na superfície do vaso, não pode estar enterrado. Rizoma enterrado é convite para a entrada de doença, podridão, essa coisa toda. Então, vou apertar aqui, deixar niveladinho. Tira o excesso. Deixa, ó, notem que ficou mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros abaixo da borda do vaso. Por que isso? Na hora que essa planta der raiz, essa raiz vai sair caminhando aqui. Se ela encontrar a borda do vaso, ela vai ou rodear aqui e ficar rodando, ou ela vai descer para dentro do vaso, que é o que se quer. Se ela não encontrar, ou seja, se eu plantar isso no nível do vaso, ela simplesmente vem para fora do vaso. E uma raiz para fora do vaso é uma raiz que não consegue se alimentar direito, não é uma raiz muito útil para a planta. Então eu deixo uma bordazinha, isso ajuda a segurar um pouco mais de água. Ok, então a planta está aqui. Agora é a hora de fazer um tutoramento dessa planta. Eu preciso fazer esse tutoramento porque senão a planta fica solta, tá vendo que ela está meio um pouco balançando? Qualquer balançada dessa, na hora que a planta der raiz, vai machucar essas raízes, ok? Então eu vou colocar tutoramento, pode ser 1 ou 2, tá? E vou mostrar como é que funciona isso. Ok, então, para essa planta aqui, eu vou usar tutoramento aquele de bambu. Só para falar, para esse vaso 15, o vaso 17 não, mas para o vaso 15, existe um sistema um pouco mais moderno, que é um sistema usando essas âncorazinhas de plástico, tá? Então essa âncora, a planta é colocada no vaso, instalada no vaso, a âncora é colocada na beira do vaso, e aí entra um arame revestido, né, reto, tem fábrica que entrega isso, tá? E esse negócio é colocado aqui e firma a planta, e isso não solta de jeito nenhum e a planta vai muito bem nisso aí. Mas essa âncora ela não tem uma pega muito boa nesse vaso maior. Então a tendência dela é soltar aqui, ela perde o efeito dela. Então para esses vasos maiores eu prefiro usar o totô de bambu. Eu venho aqui, coloco um, se vacilar eu ainda coloco outro, coloco 2 para ficar bem firme mesmo. A ideia é não deixar balançar essa planta, tá? Ok. Depois que a planta está enraizada, eu posso até remover isso aí. Mas aí eu venho, prendo ela aqui, prendo aqui, venho com a minha tesoura de poda. Para isso que serve tesoura de poda. A gente não corta a planta com tesoura de poda, não. Porque cortar a planta com tesoura de poda, você vai ter que queimar ela. E aí, depois de algum tempo, essas tesourinhas são caras que só vendo. Então, ela estraga a tesoura. Então, eu uso isso aqui mais para tratar de material mesmo. Venho aqui, venho com a etiqueta, o nome da planta. Eu devo ter um lápis por aqui. A gente usa normalmente o lápis, não use caneta, principalmente caneta tipo pincel atômico, porque com o tempo ela desbota, você vai perder o nome da sua planta. Então usa o lápis número 2, escreve o nome da planta. No caso desse aqui é uma LC Suzuki's Matrix. E coloca isso no vaso. Bom, antigamente a gente deixava a planta desse jeito e não aplicava adubo nela. Por quê? O adubo, essa planta só vai conseguir absorver adubo quando ela der raiz nova. Adubo hidrossolúvel. Mas quando a gente está usando adubos semi-orgânico, ou orgânico, bokashi, ou rimitsu, ou aquele adubo da OSP, alguma coisa desse tipo, você pode aplicar um pouco de adubo na hora do plantio, porque esse adubo vai levar aí uns
30, 60 dias para começar a fazer efeito, e até lá a planta já vai ter enraizamento. Essa raiz nova vai surgir e a planta já vai começar a se alimentar com esse adubo. Então eu venho aqui, jogo um pouco de adubo aqui, uns 2 gramas desse adubo, jogo aqui, deixo essa planta tá prontinha, já plantada. Eu vou deixar ela um pouco isolada das outras, vou regar ela menos, porque ela tem um corte aqui, ela tem um lugar onde foi cortado. Então, corte com água, misturado com substrato, é a receita certa do desastre, de entrar uma bactéria, entrar um fungo aqui e dar uma podridão nessa planta. Então deixa elas um pouco mais seca, dou uma borrifada nela só, mas não vou ficar encharcando essa planta nos primeiras 2, 3 semanas depois do plantio, tá ok? Então tá aí plantadinha, pronto para plantar, ok? Então tá aí, ok? Eu tinha mais algumas para plantar, tem uma fila enorme aqui, mas eu acho que isso aí mostrou bem como é que a gente faz a coisa aqui no orquidário, ok? Bom, muito bem, então a planta está aqui, essa daqui, olha, para vocês terem uma ideia, essa Cattleya aqui, ela está florindo, está florida, tem mais botão surgindo aqui, e ela está na hora certa de replantar, mas deixa eu curtir primeiro a flor, né? Então depois a gente entra fazendo o plantio dela depois que essa floração terminar. Ok? Então tá aí. Mais algumas perguntinhas aqui. Vamos ver se a gente responde mais algumas coisas aqui. Eduardo Bueno perguntando aqui qual seria o melhor adubo para plantio para orquídea cultivada no toquinho. Bom, obviamente a orquídea no toquinho você não vai poder usar um adubo semi-orgânico espalhado na planta, porque ela vai... Na hora que você molhar a planta, aquilo vai lavar e vai embora, né? A não ser que você faça aquele sistema mineiro, que eles falam, de botar aquilo num saquinho tal, e pendura em cima da planta, aquilo vai escorrendo devagarzinho. Mas, de modo geral, orquídeas que estão em toco, em árvore, em casca, ou tronco, de modo geral, a gente faz adubação química, ou seja, dissolvida em água, tá? Ok. Então é isso. Não se usa muito adubo orgânico nesse caso, tá ok? Bom, Fabiano perguntando aqui, Brácia em vaso. Brácia é uma planta, uma orquídea do grupo dos oncídios, e os oncídios, como eu expliquei num vídeo, não gosta muito de ficar em vaso. Mas a Brácia é uma exceção, viu, Fabiano? Ela vai muito bem em vaso. Pode ser no vaso, pode ser no cachepô. A Brácia não tem problema, pode manter em vaso sem problema, tá? O Fábio também pergunta, ele está usando bocacha a cada 4 meses, se a rega, na hora de regar, na hora de aplicar o bocacha, se a rega não vai carregar aquilo. Não, porque depois que você aplica o bocacha, você dá uma regada bem de leve, aquilo vai formar meio que uma coisa assim, uma pelota de adubo ali, e aquilo agarra ali e não vai sair, ela vai se dissolvendo aos poucos, tá? Então não tem perigo de arrastar, não. E continua usando adubo solúvel nesse caso? Eu acho que não tem necessidade, viu, gente? Muito cuidado com o excesso de adubação nas plantas, tá? O excesso de... Adubo é bom, mas o excesso, a orquídea não gosta, não, tá? Então, se você está usando um tipo de adubo, fique nele. Não inventa moda, não, tá? Não precisa ficar carregando no adubo achando que você vai ter uma produtividade maior, porque não vai ter, tá ok? Muitas vezes pode acontecer até o contrário. Então, as plantas ficam tão bem alimentadas com nitrogênio que param de florir, ok? Vamos ver mais alguma perguntinha aqui para a gente encerrar. Jane Monteiro e outras pessoas perguntando aqui sobre os contatos do orquidário, como é que a gente faz em contato para poder comprar plantas. Fica aqui um pedido para vocês de desculpa, porque eu parei de oferecer os kits, justamente porque a gente está na fase de replantio. Primeiro a gente vai replantar e depois a gente vai oferecer. Lá pelo mês de janeiro, fevereiro, começa a sair umas ofertas de kit, aí eu vou avisar todo mundo, tá? Mas... a Jane de Recife, querendo saber, ô mosquinha chata, querendo saber se, peguei, querendo saber se remete plantas para Recife. Nós usamos a Jadlog para fazer nossas remessas, funciona muito bem. Agora, se você mora numa área muito distante, muito remota, costuma demorar e o frete fica um pouco puxado, viu? Então, Recife não tem nenhum problema, tá? E quem quiser fazer contato com a gente para adquirir mudas, adquirir plantas, na hora que a gente estiver disponível, esse mês de dezembro, nem pensar, não vai ter. Mas quem quiser,
pode falar com a dona Matilde, que é a minha encarregada das vendas, né? Funcionária que trabalha aqui na área de vendas. O telefone dela, o WhatsApp dela é 11 94 846 0600, ou eventualmente comigo, é o 11 97 385 0869. Às vezes eu demoro, a Matilde é mais rápida para responder, minha gente, porque eu fico aqui atarefado o dia inteiro. Ela não, ela cuida da venda, então ela vai responder vocês com mais eficiência, tá ok? O pessoal perguntando, Luzinete ou Nuzinete, não sei, perguntando sobre o adubo Himitsu. Himitsu você consegue esse adubo diretamente com o fabricante, com o Heron. Ele tem um site, chama Emporium das Orquídeas, é só entrar lá no site dele lá e ele vende umas plantas muito boas lá do Espírito Santo, umas espécies lá, vale a pena dar uma olhada lá e ele remete esse adubo aí para o Brasil todo, sem problema, tá ok? A Sofia Maria perguntando se pode colocar uma vanda pequenininha já no cachepô. Pode, Maria, mas olha, cuida da adubação e da rega dessas umidade para essas vandas pequenas, porque vanda pequena é uma plantinha enjoada, viu? Não é a planta mais fácil do mundo, não. E ela demora um pouco para enraizar, para cultivar. Então você pode colocar no cachepô pequeno, nada de cachepô grande. Coloca ali. E a hora que ela encher aquele cachepô e começar a ficar um pouco grande, você põe ela com cachepô e tudo dentro de um cachepô maior. Sem problema, tá ok? Juan, de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, perguntando sobre as âncoras. Essas âncorazinhas que a gente usa aqui, né? Onde que consegue âncora e arame, essas coisas todas. Quem fornece isso para mim é o fabricante, é o Jorginho. Eu posso colocar o telefone dele aqui embaixo, aqui, ou então nos comentários eu coloco o telefone dele. Eu não sei se ele despacha isso, não, sabe? Tem que falar com ele, realmente eu não sei. Você pode mandar isso para algum lugar ali perto da fronteira, alguma coisa, não sei. Tem que ver com ele lá. Para nós ele fornece aqui, porque é pertinho dele aqui. Tá? O Rildo, perguntando se a gente exporta orquídeas. Nós, por enquanto não, viu, Rildo? Eu sou um pequeno produtor, nós não temos nem volume de produção para isso. Então a gente não está exportando ainda não. Mas tem bons orquidários brasileiros exportando. Tá? A Chácara Bela Vista exporta. A Floralia lá da Sandra em Niterói exporta, participa de exposições na Europa, Estados Unidos, por aí, então eles têm um esquema de exportação de plantas e alguns outros orquidários, tá? Então dá uma olhada na internet que você vai conseguir isso aí, ok? Bom, última pergunta, o Wellington perguntando aqui de páfio, tipo liano, o liano ou então o insigne, que são aqueles páfios mais simples. Perguntando se aquilo pode ser cultivado na mistura de terra vegetal com humus de minhoca. Pode. Aquilo é uma planta terrestre e essas espécies mais rústicas, mais resistentes, que nossa avó da gente tem no quintal e aquilo crescia bem, até em pote de margarina e tal, né? Então essa planta se adapta muito bem nessa questão, pode ser sem problema nenhum. Os páfios complexos e os páfios vamos dizer, mais sofisticados, são um pouco mais difíceis de manter dessa forma, tá? Então aí você tem que usar o substrato mesmo, conforme eu mostrei naquele vídeo lá atrás, falando sobre cultivo de páfio lá, com a entrevista lá com o Roberto Agnes, ok? Para a gente encerrar, os agradecimentos aí, vamos deixar um obrigado aí para a turma que elogiou o canal. Por sorte, ninguém xingou muito o canal, né? O pessoal elogiou, então fica muito obrigado aí para o Estevão, para a Sara, para a Fátima, para a Creuza, para o Elton, para a Solange, para a Denise, para a Francisca, para a Flávia, para o Elber, para a Angélica, para o Jorge, para a Manu, Fátima Pereira, estou parecendo Faustão aqui já, né? Cecília, Elisa Regina, Caio Cabral, Marilísio, Mariluze, Maria Nascimento. Gente, muito obrigado, continua assistindo. Divulga o canal, fala pro pessoal, curte lá, se inscreve no canal, quem não tiver inscrito, aperta lá o sininho para receber as notificações. Vamos ver se eu consigo manter mais frequência de vídeo, semana que vem deve sair mais alguma coisa, tá? Então nós vamos falar de replantio, mesma coisa que eu estou fazendo, eu vou estar trabalhando e mostrando para vocês. Falando de replantio de vaso 10 para o vaso 14, ok? Então vamos lá. Gente, muito obrigado, bom cultivo para vocês, boa floração. E a gente se vê.